Sex and the City! Bora falar da Carrie Bradshaw. Carrie, desculpa, mas a gente começa assistindo, acha uma coisa, depois a gente vai pensando outra, depois a gente vai para outro lugar, depois a gente vai para outro, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. O fato é que a Carrie Bradshaw, ela é essa mulher que está em busca de si mesma. Ela está em grandes e verdadeiros conflitos existenciais, no fundo é isso, que ela leva esses conflitos existenciais à última instância através dos relacionamentos. Então ela vive, e na verdade é esse o tema da série, né? Então não haveria série se não fosse nesse lugar. Um de nós tem um mecanismo de defesa, de luta ou fuga. Cada um de nós tem um mecanismo de funcionamento. E a Kelly Bradshaw, ela usa os relacionamentos dela para que ela consiga, de alguma maneira, se compreender no movimento da vida dela. Então, ela tenta entrar no movimento da vida dela, de uma forma ou de outra, através dos relacionamentos com homens, né? Através dos relacionamentos amorosos. Não pelas amizades, porque ela já consolidou e solidificou aquelas amigas. Então, ela não pensa, de vez em quando há um atrito entre uma e outra, mas você não vê em jogo, em xeque, as amizades, você vê em xeque os relacionamentos amorosos dela. E aqui eu tô para te dizer que essa compulsão que ela tem por compras, ser desorganizada financeiramente, amorosamente, há um ditado que fala que como você faz uma coisa é como você faz todas as outras. Então, muitas vezes, a gente acha que ninguém está vendo uma coisa que a gente está fazendo num determinado ponto ali, de uma determinada área ali específica. Mas quando a gente vai ver ou conversa com uma ou outra pessoa, essa pessoa viu, porque dá para ver, entende? Então não adianta aquela máxima, né? Dentro da empresa eu sou uma, fora da empresa eu sou outra. Ah, de fato, os papéis existem e de fato a gente se comporta de um jeito ou de outra dentro dos papéis. Porém, a gente não consegue sustentar por muito tempo esses papéis. Se a gente não tiver algum distúrbio, né, emocional forte, severo, uma psicopatia, uma sociopatia, se a gente não tiver isso, a gente não sustenta aqueles papéis, aqueles personagens, né, papéis no sentido de personagens, aqueles personagens por muito tempo. Né? Então, por exemplo, quando eu estou advogando, quando eu sou advogada, esse meu lado brincalhão, espontâneo, ele continua vigorando, ele continua existindo, vigendo, né? Ele continua existindo. Então, durante a audiência, a gente é doutor, excelência, né? A partir, acabou a audiência, a gente fala de amenidades, fala de aniversário, fala do futebol, tanto com o juiz, quanto o promotor, quanto com outros advogados. Por quê? Porque a Fernanda é espontânea, a Fernanda é inteira. Então, a liturgia, o protocolo, a gente mantém naquele lugar, naquele pedaço. Mas fora daquela liturgia, daquele protocolo, a Fernanda é inteira, entende? E a Fernanda inteira é espontânea. Então, é lógico, não vou dar uma gargalhada no meio de uma audiência. Mas, porque isso é noção, sabe? Eu não sei se eu gostaria que você estivesse alcançando isso. O que eu quero dizer é que a Fernanda ser espontânea não significa que ela não tenha noção. Então, sim, eu tenho noção de que, né, eu não vou falar de uma conversa de botequim com o juiz ali na mesa porque acabou a audiência. Não, eu tenho noção. Ele não é meu amigo, ele é meu colega de trabalho, percebe? Mas a espontaneidade, a leveza, isso eu vou levar. E aí não é o assunto, é a forma de falar. Entende? O respeito, eu já fui desrespeitada, e você também já deve ter sido, por pessoa que estava me chamando de doutora, de senhora. As pessoas que mais falam manso são as pessoas que mais me desrespeitaram no mundo. Falando manso, sem levantar a voz, sem sem gritar, sem parecer nem que tá batendo. Entende? Então,
cuidado com esses estereótipos que a gente tem também, de que a pessoa, porque ela fala mansa, é boazinha, um amor de pessoa e não ofende ninguém. Não. Os maiores abusadores estão justamente nesses lugares, de pessoas que, com a mansidão da fala delas, destroem, minam a autoestima, o número de assédio moral aumenta justamente porque essas pessoas elas acabam exacerbando do espaço delas e elas acabam fazendo como meio que uma tortura velada, porque ninguém vai ver, não há sequelas aparentes, né? Só internas. Então, por isso que é até mais difícil de provar, de fazer prova. Então, se você está aí no meio de um líder, em parênteses, né? Se você está aí no meio de um líder que é abusador, que é aquela pessoa que realmente passa por cima de todo mundo, saiba que a prova vai ser mais difícil, mas você pode gravar as conversas, você pode pegar essas mensagens que são mandadas para você printar essas mensagens. Você pode conversar com as pessoas que estão ali no decorrer para ver se ela repete aquilo. Então, às vezes a pessoa vem te assediar emocionalmente, você vira para ela e fala: Eu não entendi, você está me chamando de incompetente? Eu não entendi. O que você quis dizer foi. Aí deixa a pessoa se expressar. Porque aí ela vai ter que mostrar as garrinhas dela e aí as testemunhas, quem sabe, podem até ouvir, né? Então, cuidado, tá bom? Porque os malvados existem aí, muitas vezes eles não usam, não tem a feição da bruxa má que a gente está acostumado a imaginar que tenha, né? Então, cuidado com isso. Parênteses fechado, bora lá para nossa pro Sex and the City falando da nossa Carrie Bradshaw. Carrie do céu, você tava com o Aidan, que é um homem zarrão, um homem completo. Um homem na posse da sua emoção, se conhece fisicamente, se conhece intelectualmente, se conhece profissionalmente, um homem inteiro ali. Tem os seus pormenores? Tem, todos nós temos, tá? Mas é um homem inteiro, um homem completo, um homem. E ela deixou ir esse homem, porque ela ficou obcecada, e ela é obcecada, ela tem essa visão obcecada da vida das pessoas, ficou obcecada no John, ficou obcecada nesse Senhor Big, e ela fez disso uma novela. E aí a gente vê ela se relacionando muito com ele na base da fantasia. Ele é um homem totalmente indisponível, mas que de certa forma ela quer caber naquele universo dele do jeito dela. Ela quer caber, ou seja, ela quer entrar, então ela já conhece o espaço que ele está dando para ela, porque ela insiste em caber ali. Então ela tenta se amoldar, ela tenta ficar do tamanho que seria confortável para ele. Ela sente esse desconforto, mas ela não consegue sair dali. É como se fosse, sabe, aquela síndrome de Estocolmo mesmo, né? A pessoa sai voltando para o seu agressor, para o seu algoz o tempo inteiro. E isso precisa ser estudado, isso precisa ser avaliado, porque ela até tem resistência, né, em fazer terapia, é interessante, porque a resistência que ela tem em fazer terapia você observa que é uma resistência comum na maioria das pessoas, porque a gente acha, e havia esse tabu, esse preconceito, que quem fazia terapia era maluco, era pessoa que, né, não se encontrava, que não sabia, não se reconhecia, enfim. E hoje, ufa, né, tá caindo por terra essa ideia, essa premissa, porque na verdade não, terapia é para todos os seres humanos que querem se reconhecer no movimento da sua vida. Esse é o meu lema e isso é o que eu trago para você. Quando você quer se reconhecer, você quer se integrar no movimento da sua vida, ou seja, você nasceu numa família X e aí o natural é que você seja X. Mas no final das contas, ser X para você não é suficiente. Então, a terapia vai te ajudar a se empossar de quem você é, afinal de contas, e de como que você pode viver nessa família X sendo Y, por exemplo. Então, veja, é um movimento que é difícil fazer sozinho e que existem profissionais habilitados, assim como eu, por exemplo,
Então, se você quiser, me manda um e-mail aqui que a gente ajusta a agenda para você. Por quê? Porque é nesse lugar, nesse momento, que você começa a identificar onde que você se encaixa nessa vida que você está levando. Então, durante muito tempo, a Carrie e o John mostra isso, o Big mostra isso o tempo inteiro. Aqui você não entra, não tem espaço para você. Ele só não verbaliza. Gente, não precisa verbalizar. As palavras falam, as ações falam mais que 1000 palavras. Essa fantasia de querer uma explicação é infantil, é imatura. Eu quero uma explicação. Sabe a mulher traída? Eu quero saber por que me traiu, por que ela e não eu. Um estereótipo, né? Mas é bem nesse lugar que eu quero que você entenda. Nem tudo vai ter explicação. Nem tudo. Inclusive, estou lembrando aqui de uma outra série que eu vou trazer para você, justamente para falar sobre esse tema que é fundamental. O quanto que a gente perde de vida esperando a explicação de quem não quer e não vai te dar explicação. E o quanto que você se coloca refém dessa explicação não explicada, dessa explicação que não vai vir. Então é legal esse vídeo, espera aí que eu vou gravar. Me coloca aqui se você já ficou refém, né, de uma expectativa de uma explicação. Então aqui na Carol Bradshaw, o que que a gente vê? A gente vê ela abrindo mão de um homem zarrão, de um homem inteiro, de um homem completo, que faz os convites que ela espera receber, porque sim, ela quer casar, sim, ela quer ter uma vida, sim, ela quer ser inteira. Talvez o filho ela também não saiba, porque não fica muito claro se ela queria ou não ter filhos. Ela bate na tecla a vida inteira que não quer ter filhos, mas em determinado momento ela revê a vida dela e fala: será que eu não daria para ser mãe? Ela não quer ser mãe porque ela não quer, ou ela não quer ser mãe porque ela acha que ela não é capaz? Isso é uma pergunta relevante. Porque muitas mulheres hoje em dia, com essa possibilidade da escolha, elas optam por não ser mães, mas não porque elas não querem, mas porque elas têm tanto medo e insegurança de não suprir as necessidades dessa criança que vai vir, que ela acha que ela não serve para isso. Então ela opta por não ser mãe, não por um desejo genuíno, não quero gerir, não quero ter um filho. Não, é pelo medo de ser mãe, que também pode ser até um ponto para outro vídeo. Então me coloca aqui se você quer prosear mais sobre isso, tá bom? E aqui, no caso da Carrie, no caso desse Big, a gente vê, e aí vem um alerta de spoiler, a gente vê que no final das contas ela acaba, né, vivendo um grande amor com ele de verdade, e aí ele tá inteiro, mas olha quantos anos ela levou para para viver esse momento, para que ele despertasse. Por isso que muitas mulheres ficam vivendo como se fossem centros de reabilitação. Elas ficam ali tentando curar, tentando salvar o homem delas, porque elas querem transformar o homem delas naquela pessoa que vai efetivamente construir alguma coisa, que vai efetivamente crescer e se desenvolver naquele lugar, e às vezes não vai, gente. Então, eu quero que você perceba nesse movimento da Carol o quanto ela se mantém obsessiva nessa questão de comprar sapatos, está passando fome em casa, não tem o dinheiro do aluguel, mas ela quer comprar um sapato caro. E ela compra um sapato caro. Faz as loucuras, não paga a amiga, não paga os empréstimos, mas ela tem os sapatos caros ali, não se desfaz deles. Então, o quanto que essa obsessão dos sapatos refletem nessa necessidade de dessa obsessão que ela tem com o homem dela, o homem da vida dela, né? Então, dá para a gente prosear muito mais sobre isso, mas eu quero deixar essa reflexão com você no Vale Analisar. O quanto que você tem se colocado em situações de querer salvar o outro ou de querer fazer o outro entrar na sua vida, seja de qual forma for, e o quanto que você tem se feito entrar na vida do outro, cabendo no espacinho minúsculo que ele deu, sem perceber que ele não te quer ali. Ui. Uau, né? Então, curte, comenta, compartilha, bora prosear, porque tem muita coisa ainda pra gente ver, pra gente falar aqui. Reverbera comigo, se inscreve no canal. Beijo.